Mais uma ABC da Notícia, o programa que traduz o noticiário do dia a dia numa linguagem simples e acessível para você. Hoje nós vamos explicar o que é e para que serve uma CPI. Será que a acabar em pizza tem a ver com isso? Aqui na bancada, Alexandre Sayad, nosso jornalista, especialista em educação midiática, que nos acompanha em todas as edições. Bem-vindo, Ale. Obrigado, Cris. Bem-vindo, bem-vindos todos. O primeiro assunto de hoje, Ale, é sobre o crescimento do movimento conservador, político conservador. No primeiro turno das eleições na França, semana passada, isso ficou bem claro. O Emmanuel Macron, de centro, e a Marine Le Pen, da direita conservadora, estiveram numa disputa bem apertada, que os levou para o segundo turno, os dois. Mas, afinal, o que é ser conservador? Vira e mexe, a gente acaba usando essa palavra e nem sabe direito o que é. Às vezes a gente usa essa palavra para dizer que uma pessoa é careta ou ela é muito certinha e fala, como você é conservador, não sei o quê. Mas o que é conservador? Vamos saber direito o que é essa palavra, o que ela significa. Nós conversamos com o professor Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC, aqui de São Paulo. Vamos ouvir o que ele diz nesse primeiro trecho da gravação. Quando nós referimos à palavra conservador, tem o conceito e tem o termo. E o conceito também tem uma origem histórica. Ele surge de forma mais sistematizada após a Revolução Francesa. A Revolução Francesa trouxe amplas mudanças e rupturas radicais na sociedade, e houve uma reação. E essa reação foi expressa na figura de um pensador irlandês, Edmund Burke, um livro chamado Reflexões sobre a Revolução em França. Faz uma crítica, e ao fazer essa crítica ele sistematiza algumas ideias que vão dar a matriz do pensamento conservador. Como está dizendo o nome, conservar. Conservar a sociedade, conservar as instituições, então manter diante de mudanças, reagir às mudanças, reivindicar a tradição, os costumes estabelecidos. De uma certa forma, esse conservador aí, original, ele até que aceitava as mudanças. Mudanças desde que sejam feitas de forma progressiva, compassadas, equilibradas. Mas de lá para cá o termo mudou muito. E, na verdade, o outro termo era para se referir aos reacionários, o reacionário reage à mudança de uma forma mais intensa, não aceita mudança nenhuma, e mais do que tudo, ele não quer só permanecer, ele quer voltar. Voltar para onde? É um passado. Não é um passado real, é um passado ilusório, mas é essa ideia de reagir às mudanças de forma forte. Então, reivindicando mesma coisa, ordem, manutenção dos costumes, da tradição, dos valores, e, portanto, isso tem a ver com o quê? Manutenção da família, da religião, da propriedade privada, das instituições que estão funcionando na sociedade. As eleições francesas agora chamaram a atenção pelo crescimento da extrema-direita, que se diz se alinhar com os valores conservadores. Ali na França, também, essa eleição, acho que a gente tem que olhar com cuidado, porque é interessante, porque também cresceu os valores da esquerda. Mélenchon cresceu ao lado da Le Pen, esteve ali próximo. Quer dizer, o conservador e a esquerda juntos é interessante, porque às vezes as diferenças são muito claras entre eles, mas por vezes tem a mesma crítica. Então tem uma crítica a a inserção da França no cenário europeu, a inserção da França no cenário global. Então, por vezes, essa questão dos valores, da rejeição, ela mistura. De toda forma, na França, impera um valor muito forte, que é nesse grupo de extrema-direita, que é a rejeição aos migrantes e refugiados. Sempre é superdimensionado. Sempre se pensa que é 10 vezes mais do que realmente acontece. Então, se coloca que são pessoas que estão tomando os empregos
né? São pessoas que a força de trabalho é menos valorizada e toma emprego dos franceses. Então, é um nacionalismo relacionado com a rejeição do estrangeiro, que é visto como um invasor, né? No caso da França também, associado ao Islã, ao islamismo, né? Um preconceito muito forte contra outras religiões. Então, defende a religião. Defende a religião, as religiões de fundamentação de matriz ocidentais, as religiões cristãs, né? e derivados disso, mas rejeita o islamismo. Então, esse crescimento chama a atenção e, principalmente, os conservadores tendem a crescer dentro de sociedade onde está muito polarizado, muito tenso. Então, a situação de guerra da Ucrânia, crise econômica, desemprego, faz aparecer essas propostas mais à direita ganhar a dimensão, né, nas eleições da França. É a França para os franceses, né? Que é um pouco esse o discurso da Marine Le Pen. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção, ali nessa entrevista do professor Nasser, é o que ele diz sobre como a palavra conservador é usada de forma indistinta, né? É usada indistintamente. Ele fala que existe uma diferença entre os conservadores originais e os reacionários. Ele classifica ali o Orbán da Hungria, o Trump, inclusive o Bolsonaro, que seriam reacionários, que são esses mais... eles seriam até tão agressivos quanto os revolucionários, que são mais agressivos, né? Que são mais radicais. E que isso, de alguma maneira, mostra uma outra face, que os conservadores originais, de alguma maneira, eles não rejeitam o imigrante. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os reacionários, sim, os conservadores, não. Eles aceitam, eles entendem as mudanças de forma gradativa. E ainda, na pré-entrevista que eu fiz com ele, isso é super curioso, eu gostaria de dividir com vocês aqui. Eu perguntei, então, já que o conservador é aquele, como ele disse ali na entrevista, aquele que quer conservar, manter tudo como está, eu falei assim, então, tem revolucionário que está dando certo ali na sua revolução, que ele é um conservador, que ele quer conservar. Ele falou, sim, tem muito conservador que quer conservar a sua revolução. E aí ele citou o Trotsky, que foi um intelectual russo, marxista, comunista, enfim, revolucionário, né? E ele citou uma frase do Trotsky, segundo o professor Nasser, que o Trotsky disse certa vez que todo homem tem uma parte conservadora. E um revolucionário tem isso várias vezes, ou seja, que o conservador, todo mundo traz o conservador dentro de si, e principalmente em momentos de insegurança, você corre para o lado conservador. Sim, o que me chama a atenção quando ele fala dos reacionários é quem, no fundo, quer voltar a uma época que, na verdade, muitas vezes nem existiu. Né? Essa época é uma utopia que alguns políticos querem, ou economistas querem olhar para trás para um tempo que nunca existiu. Essa questão da imigração mesmo é um exemplo disso, quer dizer, a Europa vive em constantes ondas de migrantes, um país migratórias permanentes. Nos últimos 500 anos, pelo menos, foi assim. Então, o que é o reacionário se não imaginar uma França intocada, que, na verdade, pouco existiu na sua história, né? Então, é curioso isso, como talvez o mais liberal e o mais progressista... O que é o liberal e progressista? Pois é. Essa é uma questão, quer dizer, eu vejo como o oposto, quem mais é a utopia do futuro... Explica, Alê, nós estamos aqui, a gente tem a missão de explicar em letra de forma, você fica... Não, mas é que eu acho que tem que olhar as áreas que a gente está vendo, né? Na política, né, o progressista é justamente o que é a mudança. Né? E ele cria uma utopia futura. O que eu acho curioso é que quando o professor Nasser traz o reacionário, ele cria uma utopia passada. Uma utopia que não existiu, um passado que não existiu. Isso é muito curioso. Né? Os dois estão olhando para pontos que não existem. E o mais interessante é que ele coloca que a direita e a esquerda não tem diferença no seu conservadorismo.
há possibilidades de conservadorismo nas duas alas, inclusive, de alguma maneira, elas se encontram em algum ponto. O ideólogo, o revolucionário, é aquele que quer transformar a sociedade, né? Assim, isso aqui não serve mais, a gente quer outra coisa. E o conservador, não, ele quer conservar, ele quer que fique tudo como está, principalmente no momento de muita incerteza. Ele quer o que já está testado, garantido. Mas eu acho que tem mais um trecho de entrevista. Vamos ouvir para concluir. Referimos ao Brasil, é comum dizer, os brasileiros são conservadores, isso, né? É um estilo de vida, é um jeito de ser brasileiro. É verdade? Parcialmente, como a gente pode olhar que há uma tendência, né, nos grupos sociais, na sociedade de uma forma geral, não aceitar imediatamente qualquer mudança. Isso é natural que aconteça, a pessoa desconfia, né, tem o medo dos desenraizamentos, né, a ideia da mudança pode vir que você está perdendo o mundo e gera incerteza. Mas acredito que isso é natural. Eu acho que a questão que é preciso discutir aqui, quais os atores políticos, quais os atores da sociedade civil empenham, né, na mudança desses valores, né? Porque isso é uma questão de cultura política, uma cultura que gera o conhecimento, o debate, o convencimento. Então, eu acho que isso tem muito a ver também com o funcionamento das instituições da sociedade. Se as instituições da sociedade têm um funcionamento democrático, participativo, inclusivo, a tendência é deixar de ser conservador, é aceitar melhor as mudanças ou até participar das mudanças, porque também é muito importante a pessoa sentir que está participando, né? E isso dá maior credibilidade, isso dá maior legitimidade. Então, diante de uma sociedade que é extremamente desigual, como a sociedade brasileira, as instituições opressivas, autoritárias, né? Tudo isso gera incerteza. E na incerteza, as pessoas tendem a defender as coisas como estão. Por incrível que pareça, não é da mudança. Então, acredito que a questão de fundo, entre aspas, do jeito conservador de ser do brasileiro, está muito mais relacionado com a parte política propriamente dita, né? De cultura política e de regime político, e, é claro, das questões econômicas, né? Da desigualdade, da pobreza imensa, né? Que assola toda a sociedade brasileira. E outra coisa que a gente aprendeu aqui, na apuração desse termo conservador, é que o conservador, de verdade, ele respeita a autoridade. Ele pode discordar, mas jamais ele agride uma instituição, jamais. Ele discorda, ele debate, mas ele jamais vai apontar para uma instituição, dizer que vai atirar, que vai jogar pedra, ou que vai pôr um canhão lá e vai destruir. Jamais. Bom, do conservador, a gente vai para um outro ponto agora, com uma outra informação. Nós vamos para a Anitta. Olha só, hein? De polo a polo. Alexandre, com você. A gente vai para o liberal. Acho que a Anitta é uma liberal nos costumes, é uma liberal na economia e na política também, uma progressista na política, eu acredito. Acho que a gente está num outro campo agora, mas eu queria falar sobre algoritmo, né? Para quem a gente já falou sobre algoritmo, explicando aqui, são as leis que regem os sites, os aplicativos, tudo que a gente usa no mundo digital. E essa semana surgiu um ponto curioso aí nessa questão. A Anitta ocupou, né, pela primeira vez, o primeiro brasileiro que ocupa o top 50 diário, né, do Spotify, que é o ranking diário de músicas mais tocadas no mundo. A Anitta ocupou essa posição devido ao sucesso dela, estourou no mundo inteiro, mas houve aí um ruído de que a própria equipe dela e os fãs se mobilizaram para driblar os algoritmos do próprio Spotify, ou seja, as leis do Spotify, para dar mais ponto para ela subir nesse ranking, né? O que significaria isso? Significaria criarem contas, ou robôs, ou bots, como se falam, contas falsas, que ficariam tocando a música dela o dia inteiro. Mas é até um pouco mais complexo que isso, porque se você põe uma música para tocar em loop,
o próprio algoritmo do Spotify não reconhece como tocada, porque ela percebe que tem um robô. Então eles tiveram que fazer um esquema de que não tocava em loop, criava-se uma lista de músicas e colocava a música dela no meio, esses robôs. Então todos esses robôs foram multiplicando, então no fim a faixa foi transmitida 6,4 milhões de vezes quando ela ocupou esse lugar no dia 25 de março. Né? 4,1 milhões do total foram faixas reproduzidas por usuários brasileiros. Né? Alguns deles admitiram que fizeram isso e tal, outros não. O fato é que a própria plataforma, o próprio Spotify se manifestou dizendo que checa, que aprimora esse algoritmo, aprimora essa lei para pegar fraude na hora de criar esse ranking. Então, provavelmente, eles não admitem que houve fraude nesse ranking com a Anitta. E aí a gente entra numa outra seara, que é da credibilidade, né? Bom, e agora a gente vai falar sobre o que é e para que serve uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Você já reparou, Ale, sempre que estoura um escândalo no Brasil, alguma coisa assim, a gente começa a ouvir que vai ser instaurada uma CPI. E a última que a gente acompanhou até como um seriado de TV, foi a CPI da Covid, que a gente acompanhou, todo mundo dava palpite, acompanhava quem que ia depor, quem não ia, o que falou. Quer dizer, agora tem um outro esforço para criar a CPI da educação, em função de todos os escândalos de corrupção envolvendo aí o Ministério da Educação. A gente está acompanhando também que foram liberadas, inclusive, novas verbas para construir escolas em lugares que já têm escolas inacabadas. A gente fica com a impressão de que não há consequências com essas CPIs, que tudo parece mais um show. Não sei qual que é a sua impressão, mas eu sinto que é um pouco o comentário que a gente ouve durante e depois que essas CPIs saem de cena. Para falar com a gente, nós recebemos hoje aqui, para falar sobre esse assunto, a professora Joyce Ellen Luz, doutora em Ciência Política, Ciências Sociais e Filosofia pela USP. Ela também é pesquisadora pelo SEBRAP, do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições. Boa noite, professora Joyce. Obrigada pela presença. Boa noite. Eu é que agradeço pelo convite de vocês. Para a gente começar, professora Joyce, o que é uma CPI? Bom, uma CPI, como o nome bem fala, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é essa comissão? É um conjunto de políticos, que podem ser senadores ou deputados federais, que se reúnem para cumprir uma função de fiscalização do legislativo, né? A gente sempre pensa no poder legislativo como o poder no Brasil que pode fazer leis, mas o legislativo também tem o papel de fiscalizar, de ficar de olho, ficar acompanhando um pouco as atividades do executivo. Então, essa comissão de inquérito, ela é formada toda vez que os parlamentares, seja deputados ou seja senadores, eles sentem a necessidade de investigar e de fiscalizar mais de perto alguma atitude, alguma conduta aí que seja proveniente do nosso poder executivo. E do nosso poder executivo, entendendo aqui não só as ações do nosso presidente, mas também a ação dos nossos ministros que são ligados ao presidente. Agora, Joyce, após democratização, quer dizer, depois do meados dos anos 80 aqui no Brasil, redemocratização, a CPI que levou ao impeachment do Fernando Collor de Mello foi a mais midiática que a gente teve e, de certa maneira, foi a que acendeu esse nome para a sociedade, né? Porque era um termo que estava apagado durante a ditadura e tal. E agora, o que eu sinto nesses, praticamente... Só resgatando, foi a CPI que descobriu todos os escândalos que tinha o tesoureiro do Fernando Collor, que se mostrou ali que ele cobrava dos empresários para se fazer negócios com o governo, que era como ele chamava? O PC Farias. Agora, eu sinto o peso da CPI naquela época, dentro do nosso sistema democrático, como algo assim que, de fato, levou a consequências profundas no sistema brasileiro eleitoral. De lá para cá foram tantas, e num balanço geral, olhando por cima, né, da janela do avião, eu vejo poucas que levaram a um resultado efetivo.
né? Pode ser uma impressão minha, eu quero saber se é isso mesmo ou se a CPI tem um quê de dramatização, já que a Polly trouxe a questão que parece um seriado que a gente vai acompanhando, se essa dramatização da CPI tem a ver também com a democracia. A gente colocar sob a luz, colocar no palco questões importantes que estão acontecendo no poder. Bom, aqui a gente tem uma primeira distinção, né? A gente tem as comissões de inquérito para o impeachment, que são um pouquinho diferente das comissões de inquérito parlamentar, né? As comissões que são formadas para analisar o impeachment, né, o pedido aí de afastamento, de retirada do presidente do cargo, elas são comissões que elas têm um poder de punição, né? Porque o resultado final da análise, né, dessas comissões pode vir justamente com o afastamento do presidente, como foi o caso do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma Rousseff. Já as comissões parlamentares de inquérito, elas funcionam diferente e elas não têm o poder de punição. Elas têm só o poder de, como você bem falou, levantar uma investigação, chamar a atenção para uma conduta que pode estar sendo ou não errada e que parte do executivo. Essas comissões, a gente costuma falar que, bom, primeiro elas trazem de volta, né, desde a época da nossa redemocratização, desde 1988, elas trazem de volta esse poder efetivo do legislativo fiscalizar o executivo, e elas também são uma forma de, o que a gente chama uma palavra de accountability eleitoral. O que é esse accountability eleitoral? É, de certa forma, os parlamentares, nossos políticos, mostrarem, sinalizarem para o eleitorado de que, olha, algo estranho, algo que não está muito correto, está acontecendo dentro do Poder Executivo, e nós, como representantes dentro de uma democracia, como representantes que foram escolhidos pelo povo, nós estamos investigando. No final das CPIs, né, das comissões parlamentares de inquérito, é importante salientar que, apesar de elas não terem o poder de punição, elas podem ser, o resultado final delas, né, pode ser apresentado ao Ministério Público, que aí sim pode tomar as devidas providências, né? Mas, a princípio, essas comissões, elas servem, primeiro, para mostrar o poder de fiscalização do legislativo, então é uma forma do legislativo mostrar o poder que ele tem, e também é uma forma de você avisar o eleitorado, de você sinalizar e mostrar para o seu eleitorado de que algo não está ocorrendo bem. Agora, então é uma forma de accountability, né? Agora, o que você está dizendo é o seguinte, que a CPI ela não pode punir os culpados, porque é o poder legislativo. Quem pode punir é o judiciário, certo? Então, na conclusão de uma CPI, na hora que ela levanta toda essa investigação, isso vai para o Ministério Público e ali segue para o Judiciário para ver o que faz com esse conjunto de provas, de investigação. É isso que você está dizendo? Exatamente isso. Esse conjunto de provas, ele segue para o Ministério Público, em alguns casos até para a Polícia Federal, que também tem certa autonomia no Brasil, e para o Judiciário, que são as instâncias aí que são as responsáveis por, de fato, impor uma punição ao Poder Executivo. E qual é a participação dos partidos? Porque ela é uma comissão, né, que fazem parte dessa comissão vários partidos, e eu fico pensando assim, se quem está no centro da investigação é um administrador público ligado a um partido X. E nessa comissão, ela é composta por vários parlamentares. Como que fica a composição desses parlamentares? É proporcional ao número de partidos que tem no parlamento? Como é que é composto isso? Porque é complicado, né? Porque, de alguma maneira, essa comissão pode ser manipulada. Como que funciona? Isso, as comissões, né, de inquérito, as CPIs, elas são formadas pelos partidos a partir de uma regra da proporcionalidade. Então, geralmente, a maior bancada, né, o maior partido que está representado ou na Câmara ou no Senado é o partido que mais vai ocupar cadeiras dentro da CPI. E assim por diante, o segundo partido também ocupa mais quantidade de cadeiras, o terceiro, até se esgotarem as vagas, né, a quantidade de cadeiras de uma comissão. Então, segue uma regra de proporcionalidade. Então, hoje, por exemplo, se a gente tem determinados partidos que são aliados ao governo, né, que são aliados ao Poder Executivo, e esses partidos formam maioria,
consequentemente, eles também vão estar representados em maioria dentro de uma CPI. E isso pode, com certeza, dificultar, ser um obstáculo para as investigações, né? Por quê? Porque tem um conflito de interesses, né? Você tem partidos que apoiam o governo federal, que apoiam o Poder Executivo, mas que também tem aí a responsabilidade de investigar as ações fraudulentas desse Poder Executivo. Quando essa maioria toma conta, eu acho, né, que é quando a gente fala que acaba em pizza, né, porque existe ali um domínio. Talvez seja isso, traduzindo. Não é, Joyce? Só para a gente seguir aqui. Isso, na maioria das vezes, acaba em pizza, que é sempre o interesse da maioria, né? Exato. E se a maioria está alinhada com o executivo, Olha, a CPI tende a ser enterrada. Há comissões também, chamadas comissões permanentes, que discutem projetos de leis e que podem convidar ou convocar autoridades públicas para prestar esclarecimentos. A gente vai ouvir agora o Rodrigo Orengo, que é o nosso âncora da Band em Brasília, e ele é uma pessoa que vive isso diariamente e vai nos dar aí uma explicação sobre essa diferença entre a comissão permanente e a CPI da qual a gente está falando aqui. As comissões, elas só podem convocar alto escalão. Quando, por exemplo, a Comissão da Educação só pode convocar lá o ministro da Educação. Não pode convocar os outros citados, como pastores. Até fez convite aos pastores, mas eles se negaram a estar presentes. No caso da CPI, seria obrigatório. No caso ainda de Milton Ribeiro, que é ex-ministro, também não é obrigado aí a comissão. Teve até a resposta do Ministério dizendo que, olha, como ele não é mais ministro, ele fica livre para decidir se ele quer ou não quer ir, e não quis ir prestar depoimento, né? A CPI também pode quebrar sigilo, essa é uma arma de investigação poderosíssima. E pode até prender pessoas lá que entraram em contradições do que já aconteceu em outras CPIs, né? Então essas são as grandes diferenças aí de uma CPI para comissões permanentes. Lembrando que o Orengo está se referindo aí à CPI, à possibilidade de uma CPI da educação. Alexandre, para encerrar. O papel da mídia tem sido importante, né? Lembrar que a TV Senado, que é a primeira TV legislativa aí de alcance nacional, completou 26 anos esse ano. Foi lançada pelo José Sarney, pelo então presidente José Sarney, e completando o que a professora Joyce fala, ele na inauguração da TV Senado ele fala, é um serviço para transparência do legislativo, para transparência, para accountability, que é o termo que ela usou, inclusive, para prestação de contas. Prestação de contas, traduzindo, nosso dever aqui. Bom, eu quero muito agradecer a professora Joyce pela participação aqui no nosso ABC da Notícia. A professora Joyce Ellen Luz, que é doutora em ciência política e também em ciências sociais e filosofia pela USP, pesquisadora, pelo SEBRAP, do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições. Obrigada pela ajuda, por ajudar aqui a gente a entender melhor esses assuntos que fazem parte aqui do nosso dia a dia e a gente às vezes fala, repete, fala nos lugares, no dia a dia, às vezes a gente não sabe direito do que está falando, não é verdade? Muito obrigada, viu, Joyce? Eu é que agradeço muitíssimo o convite e fico sempre à disposição. Bom, gente, a edição de hoje fica por aqui. Eu agradeço a todos os participantes da edição de hoje, que ajudaram a gente a entender melhor sobre o funcionamento das CPIs, sobre o que é conservador. Tantas coisas a gente aprendeu aqui na edição de hoje, entendendo melhor como funciona o nosso mundo. Eu agradeço muito ao professor Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo. Graças a eles, como eu já disse, a gente está entendendo melhor como esse mundo funciona. Obrigada também ao nosso Alexandre Sayad, que sempre traz um olhar novo sobre o universo da mídia. O ABC da Notícia, como a gente sabe, é a explicação fácil desse mundo difícil de entender. E nós estamos aqui sempre esperando você nas nossas redes sociais. Venha nos visitar. ABC da Notícia se complica, você sabe que a gente explica. Pela rádio Band News, o operador de áudio foi o Gustavo Giovanni e a coordenação de produção é do Renan Suquevicius. Muito obrigada a todos. Agora o recado final e mais importante, que é uma super boa notícia, é que no próximo sábado a gente vai estar às 10h20 no ar. E mais uma boa notícia, com mais tempo. Nós ganhamos mais tempo e agora o ABC da Notícia vai ter meia hora de duração. Até a próxima edição. Obrigada a todos.